O presidente falou na entrevista para o Kennedy Alencar agora há pouquinho sobre Israel. O presidente Lula negou que tenha utilizado a palavra holocausto para se referir ao conflito entre Israel e o grupo Hamas, responsabilizando a interpretação de sua fala ao primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu. Apesar da acusação, o chefe do executivo disse que não se pode ser hipócrita e achar que uma morte é diferente da outra. Embora não tenha utilizado a palavra holocausto no último dia 18, em coletiva na Etiópia, o chefe do executivo brasileiro fez um paralelo entre a morte de palestinos com o extermínio de judeus feito pelo líder da Alemanha nazista, Adolf Hitler. Ele não fala holocausto, mas ele cita Hitler. Não é? Durante o regime nazista, que ocorreu entre 33 e 45, 6 milhões de judeus foram mortos. E Lula falou, ele não deu o braço a torcer, não. Abre aspas, o governo de Israel quer efetivamente acabar com os palestinos na faixa de Gaza. É isso, é exterminar aquele espaço territorial com o povo palestino para que eles, israelenses, ocupem. E disse mais, eu não esperava que o governo de Israel fosse compreender a fala porque eu conheço o cidadão Netanyahu, historicamente há algum tempo. Eu sei o que ele pensa ideologicamente, ou seja, ele não esperava que o óbvio que o governo de Israel admitisse a acusação que ele, Lula, faz. Ele não vai desistir não, hein, Uriah? Não, ele tem aquela eu não sei se tem que desistir, isso aqui não é um julgamento, é só uma constatação. Tem aquela expressão em inglês, né, he double down, ele reafirmou aquilo que ele tinha falado antes. Eu, particularmente, achei desnecessária a comparação, porque é um assunto muito delicado para os judeus no momento em que essa guerra já se tornou assunto para polarizar internamente ao redor do mundo, então vários países têm usado isso para alimentar essa polarização. Acredito que ele poderia ter condenado os possíveis crimes de guerra de Israel, né, da falta de proporção, da falta de distinção, sem comparar. Não precisava ter comparado, porque a partir do momento, olha o que virou o foco. Ele não precisava falar em Hitler, né? Não precisava falar em Hitler e a gente perdeu o foco, porque as pessoas em Gaza elas estão continuando a sofrer. Mas ele cita aqui documentos importantes que estão sendo produzidos pelos Médicos Sem Fronteiras, por exemplo, né? Lembrando a morte indiscriminada de crianças na faixa de Gaza, mulheres. Ele diz aqui, basta você ler o relatório do Médicos Sem Fronteiras, que eles estão tendo de amputar e anestesiar a criança sem anestesia. Amputar sem anestesia. Amputar sem anestesia. O que eu falei? Amputar sem anestesia. Então, assim... É uma crise humanitária, com certeza. Acontece que o elemento único, um dos elementos únicos, que eram vários do Holocausto, era o assassinato em escala industrial. Que você colocava 100, 200, 300, não sei quantos, centenas de pessoas dentro de uma mesma câmara por conta da etnia, puramente. Extermínio de uma raça. Isso não é a intenção do Netanyahu. Você mata só porque é judeu, né? Mata você porque é judeu. Você convoca alemães do mundo todo para ir até a Alemanha para promover essa matança, né? Então, assim, é muito delicado você comparar. Talvez se fosse o caso, que eu acho que nem mesmo assim... É uma conversa que é para ser feita dentro da academia, entre pesquisadores, entre pessoas que entendem sobre isso. E esse é um dos riscos que a diplomacia presidencial traz. Né? O presidente Fernando Henrique começou com isso lá atrás, na década de 90. O Lula fez isso durante os seus 2 mandatos também. Se por um lado tem aspectos positivos nisso, que é um presidente em contato direto com o outro, fazendo a diplomacia... Né? Os ganhos, o retorno disso é muito mais curto. Por outro, existem esses riscos de, às vezes, opiniões de não especialistas serem usadas ao mesmo tempo em que você enfraquece as instituições internas como Itamaraty. Então foi uma opinião dada da boca para fora. Mas ele reiterou hoje tudo, absolutamente então, tudo. A frase dele, pra gente lembrar... Ele só não fala em Hitler ou genocídio. Deixa você concluir. Não, só para falar que não foi uma posição oficial do nosso órgão de relações exteriores, que é o Itamaraty. Foi algo que foi uma crise diplomática causada por uma afirmação de improviso que gerou isso tudo agora, e a gente não está nesse momento falando de como aliviar o que está acontecendo em Gaza. A gente está focado em falar na frase do presidente.
Mas essa é uma vitória do Netanyahu sobre a narrativa de tudo Com isso, certeza, né? com A certeza. frase do Lula é: o que está acontecendo na faixa de Gaza e com o povo palestino não existe em nenhum outro momento histórico. Aliás, existiu quando Hitler resolveu matar os judeus. Ele está falando do genocídio. Ele não usa a palavra holocausto. Não, ele está tá comparando quantidade de mortos, a matança que não atinge só soldados e sim atinge mulheres. Né? Mas isso ele teve que explicar para a gente entender. Então, a infelicidade da frase está explicada, está posta aqui. O que eu acho que fica claro nessa história, e isso só vai interessar para jornalista e analista, porque o impacto negativo já foi dado, é uma vitória de narrativa, né? E toda guerra é uma guerra de narrativa. O Netanyahu conseguiu transformar o Lula em vilão nesse momento, onde a gente sabe, não importa se você é de direita, se você é de esquerda, se você é jornalista chinês ou norte-americano, os números mostram como você estava falando aí da amputação de crianças sem anestesia, né? A gente vive um momento hoje que tanto a China quanto os Estados Unidos defendem um cessar-fogo. A China não defende o cessar-fogo, a China defende o fim do conflito em Israel, né? Então, na verdade, não tem... Se por um lado muita gente está criticando a fala do Lula, quem é que está elogiando as atitudes do Netanyahu? Quem é que está fazendo a defesa contrária, né? Dizendo assim, não, o Lula não poderia ter dito isso e o presidente Netanyahu tem que continuar matando, mesmo porque não tem nada a ver com o holocausto ou coisa assim, né? O contrário também não acontece, então é por isso que o presidente não volta atrás, porque ele mantém a ideia de que é inadmissível seguir com esse genocídio e que a guerra precisa acabar. Uma ideia que é defendida, por exemplo, desde o começo pela China e que começa a ser defendida. O Benjamin Netanyahu cada vez tem menos apoio internacional. Aliás, inclusive interno, né? De muitos judeus e de muita força política interna também. Mas a política internacional é uma especialidade mais sua do que minha. Não vejo isso de maneira alguma. Acho que a gente está aqui para discutir, todo mundo trocar ideia, visões quando são diferentes, melhor ainda, porque a gente aprende. Eu como jornalista, eu quero mais provocar vocês para vocês ensinarem para a gente. Só, se eu puder falar só mais uma coisa em relação a isso, e também é para reafirmar isso que você falou agora, é que o Netanyahu é um oportunista, e ele usou disso para fazer o Brasil de exemplo. Ele quis fazer o Brasil de exemplo, até mesmo porque no final do ano passado, o Erdogan, presidente da Turquia, ele fez uma declaração também comparando o que estava acontecendo em Gaza ao nazismo, ao Hitler, e ele não foi considerado. Colômbia também. Ele não foi considerado persona não grata, mas o Brasil foi. Então, a minha crítica é o presidente Lula dar munição para oportunista. Também acho que não é estrategicamente. Não. Isso afasta, né? se é que havia a possibilidade do Brasil se tornar mediador em algum momento disso tudo. Então, se existir a mínima chance, já não existe mais. Olá, aqui é o Rafael Colombo. Gostou do que acabou de assistir? Se inscreva no canal Cortes do Flow News para os melhores momentos. Quer acompanhar os nossos programas na íntegra? Então se inscreva no nosso canal oficial, Flow News.